Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Estudando o Espiritismo. Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como já sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos hoje com a nova edição e gostaríamos de conversar sobre 10 itens que nós elaboramos com base nos estudos da doutrina espírita, 10 coisas ruins que podemos, apenas para reflexão, e que podemos substituir essas 10 coisas ruins por virtudes contrárias, virtudes construtivas. E a primeira, para nossa reflexão, é querer correr sem aprender a andar. Tem um sentido filosófico. Como se pode dar uma carreira sem primeiro aprender a andar? Significa que tudo tem um começo. Ninguém pode começar nada pelo fim. Começamos pelo começo para depois chegarmos ao fim. Dentro, apenas para ilustração, poderíamos dizer como se pode construir um edifício pelo último andar para vir para a base. Não. A regra geral e lógica é toda construção começa pelo alicerce, começa pela base. Como se pode dar uma carreira sem primeiro aprender a andar? Segundo, dar um passo à frente e uma carreira para trás. Há pessoas que começam com muito entusiasmo as coisas da vida e vão à frente, mas lá na frente elas tropeçam e depois dão uma carreira para trás. O que fizeram? Nada. Quem caminha bem, caminha para frente, está progredindo, e depois dá uma carreira para trás, perdeu tudo. Quando, na realidade, o correto, o sensato, é não começar as coisas com muito entusiasmo, porque tudo aquilo que nós fazemos com exagero de entusiasmo termina quando começa. Aí tudo tem que obedecer a uma regra sensata para chegarmos à meta daquilo que nós imaginamos chegar. Terceiro, querer o céu sem merecer. A maioria ou todo mundo quer ganhar o céu, quer entrar no paraíso, mas nada fazem para ter este direito de conquistar o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus não está localizado em nenhum lugar do universo. Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus está dentro de cada homem. Este tesouro que reflete o quê? Paz interior, que não é daqui da terra ainda, felicidade plena, tudo o que é de virtudes, mas não é uma doação de Deus, é uma construção com esforço, sacrifício, renúncia,
É aí que se conquista o reino de Deus, fazendo, antes de tudo, a prática da caridade e a prática do bem, e evitando o mal. Porque há muita gente que chegam a alegar, para se exculpar, que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Porque, segundo nos ensina o Espiritismo, não fazer o bem já é o mal. Logo, o correto, o sensato, é fazer o bem para adquirir merecimentos perante Deus, fazer o bem e evitar o mal. E vamos para o quarto: exigir sem dar. A maioria das criaturas procuram, antes de tudo, não é? Elas procuram, antes de tudo, exigir tudo dos outros, mas dela não sai nada. Exigem perfeição dos outros, mas elas mesmas não são perfeitas. Exigem dos outros consideração, respeito, amor, não é? Exigem tudo, mas dela não sai nada, porque são profundamente egoístas. E o egoísmo bloqueia todos os bons sentimentos, é o egoísmo, que o Livro dos Espíritos diz que o maior veneno social é o egoísmo. Atrelado ao orgulho, esses são os dois maiores inimigos do próprio homem, que cria barreiras, cria paredes dentro de si, quando o Espiritismo nos ensina que nós devemos construir pontes de bom acesso para tudo e não construir paredes. As paredes, as montanhas interiores, elas são criadas por nós mesmos. Ao invés de se criássemos pontes, essas pontes dariam um bom tráfego na vida da gente, em todos os sentidos. As pontes para derrubar as paredes, para ultrapassar as montanhas. E vamos para a outra coisa ruim. Outra coisa ruim que podemos eliminar com a vontade, com o querer. Qual é a outra coisa? Quinto, não é? Correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É inútil viver uma vida inútil e querer tudo. Chama-se correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento pega o quê? Nada. Querer, e outras também querem abraçar a lua, mas não fazem sacrifício, renúncia, não fazem nada, mas querem correr atrás do vento. Quem pega o vento? Tudo isso por trás tem uma lição filosófica da vida. E abraçar a lua, querem tudo de graça, sem nada se esforçarem para isto. Vamos para outro pensamento. Sexto, coisa ruim é não se enxergar. Há pessoas que passam pela vida e não se enxergam. Quando não se enxergam, cai no ridículo. Nós vivemos num mundo e temos uma consciência. Para quê? Para fiscalizar a nós mesmos. Não é fiscalizar os outros. Não é patrulhar os outros. Tudo isso para reflexão e fazer mudança. Não é para fiscalizar os outros,
patrulhar os outros, julgar os outros. Não. O que é que Jesus diz no Evangelho? Sensatos. Por que olhai um argueiro no olho do vosso irmão e não enxergai uma trave no vosso próprio olho? Coisa ruim é a gente não se enxergar neste sentido. Vamos para outro pensamento, o sétimo. Reivindicar direitos junto a Deus. E reivindicar direitos de uma forma possessiva, eu diria orgulhosa, arrogante. Deus, como nosso Criador, Pai, provedor da criação. O que é que Deus deve aos devotos das religiões? Deve a nós. No sentido genérico, não deve nada. Nós é que devemos tudo a Deus. E nunca agradecemos a Deus pelas benesses que Ele nos concede sem limite e abundantemente. Outra coisa ruim, reivindicar arrogantemente direitos a Deus. Que direitos são esses? Que direitos? Chama-se orgulho, arrogância religiosa, que parte de um coração orgulhoso, arrogante, dos devotos das religiões. É outra coisa ruim. E vamos para o oitavo. Estamos olhando para o relógio, porque ele é materialista. Oitavo. Querer salvação sem obras. A salvação é uma conquista individual, pessoal. Mas sem as obras, somente com a fé, eu creio em Jesus, não salva. Só a fé de bom casamento com as obras. Aí nos leva à salvação. Mas esta outra é orgulhosa, é arrogante. E chegamos ao final do nosso programa de hoje e daremos prosseguimento às demais coisas ruins no nosso próximo programa. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe e voltaremos com o nosso próximo programa para reflexão e, naturalmente, mudanças na nossa alma. Muita paz para todos.